Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Olha, Novak Djokovic sofreu, mas conseguiu avançar às quartas de final de Wimbledon ao vencer Alex de Minaur de virada por 3-1, 1-6, 6-4, 6-4, 6-4. E nenhum dos sets ele teve vida fácil, nenhum dos sets ele passeou para cima do de Minaur. Mas é aquele negócio, o que importa é a vitória, e ele teve um teste danado, né? E eu acho assim, uma partida fantástica do de Minaur, né? Depois de momento ruim, na gira de Saibro, não vou dizer que ela é ruim, até Roma é uma gira ok, nada de terrível, mas é aquele negócio, eu acho que ele tinha expectativas maiores, e aí chega para Roland Garros, é aquela eliminação doída pro Bublik, e assim, a gira de grama só teve Queens, ele caiu logo na estreia, então eu não sabia o que esperar do Demo quando ele chegasse agora em Wimbledon. Talvez esse período de descanso fez bem a ele, porque jogou um baita Wimbledon, e hoje foi uma partida muito boa, né? Quem não lembra há 2 anos atrás, quando o Djokovic atropelou o de Minaur lá em Australia Open, né? Eu acho que essa partida é para demonstrar a evolução do australiano, né? Tipo, que lá, assim, não conseguia sacar bem, né? Não tinha recurso para machucar o Djokovic no fundo de quadra. Hoje foi um Djokovic que jogou o tempo todo desconfortável, um Djokovic que foi incomodado pela solidez do de Minaur, porque não era apenas solidez por solidez, era uma solidez que ele em vários momentos conseguiu equilibrar com recursos ofensivos. Ele era muito bom na rede, ele conseguiu explorar muito mais mudanças de direção, fez com que o Djokovic tivesse que bater em movimento a maior parte do tempo, tornou o jogo muito físico, é algo que ele não tinha conseguido lá. Ele não tinha poder de fogo na época para conseguir machucar o Djokovic. Hoje os golpes do de Minaur, comparados àquela época, devem ser pelo menos uns 10 até 15 quilômetros por hora mais rápido. Isso faz muita diferença, porque é aquele negócio, se a gente converte isso por metros por segundo, isso dá uns 3 metros por segundo a mais, né? Tipo, é bem mais rápido. Então, obviamente, esse ganho de velocidade nos golpes do de Minaur, a melhor utilização dessa questão do jogo dele, de como variar, né? Ele também não deu um ritmo ao Djokovic. Na época, ele só bateu na bola, hoje ele usou muitos slices, ele tirou muita velocidade do jogo quando precisou. Foi um jogo taticamente muito bem feito do de Minaur. Mas, né, na hora da verdade, ali no 4-7, 5 games seguidos pro Djokovic. O Djokovic levou o nível e o de Minaur sentiu, né? É aquele negócio, né? Hoje foi uma partida. O primeiro set é uma dominância completa do australiano, devoluções absurdas. O Djokovic não jogou nenhum momento confortável. Aí chega o segundo set, de novo ali, muita dificuldade pro Djokovic, tem que salvar uma porrada de breakpoints. E aí a gente vê também o grande tenista em ação, né? Porque o Djokovic teve 3 chances de quebra no segundo set, aproveitou as 3. O de Minaur quebrou 2 vezes o Djokovic em 10 breakpoints, né? E aí é aquela história, né? 100% para um lado, 20% para o outro, né? Machuca, né? Terceiro set, de novo, muito equilíbrio, o de Minaur incomodando, mas na hora da verdade chega lá o Djokovic, consegue a quebra e ele consegue fechar o set. E aí o de Minaur abre 4-1, chega a ter breakpoint para quebrar e sacar 5-1. Aí você pensa, né? O jogo tava caminhando para um quinto set, tava sentindo o cheiro de quinto set. Só que aí não consegue quebrar, e no game seguinte o Djokovic joga uma barbaridade, ele tenta, tá lá defendendo, conseguiu muitas passadas, o Djokovic hoje na rede não dominou o jogo. Eu ouso dizer, não foi um jogo que o Djokovic dominou. O Djokovic não controlou o de Minaur, o Djokovic não conseguiu se impor perante o australiano da maneira que gostaria. Foi um jogo que ele estava frustrado, irritado, porque viu que a velocidade do australiano para defender no fundo de quadra, as mudanças de direção, as devoluções, ele estava com dificuldade de arrumar soluções. Melhorou bastante o saque a partir do segundo set, mas ainda assim não se livrou da presença do australiano nesses games de serviço, né? Foi um jogo duro, mas ele ganha por ser decisivo. Por na hora da verdade ele chegar lá e crescer, não encolher o braço. Entende? Esse é um jogo que, por exemplo, se é o Zverev no lugar do Djokovic, ele perdia, né? Ele vendo o adversário jogar tão bem, né? E facilmente perdia esse jogo. Mas é o Djoko, né? É o cara que ganhou todos esses títulos por um grande motivo, né? Na hora do momento tenso, ele cresce. E eu acho que muito disso também tá no segundo set, né? Os breakpoints eu posso ter falado aqui que o de Minaur não aproveitou, mas também tem muito mérito do Djokovic nisso. E aquela história, né? Pra mim, o Demo, né? Ele é um tenista muito bom, mas acho que ele ainda precisa ganhar, né? Até covardia pedir, né? Um pouquinho mais de velocidade nos golpes. Ele melhorou nisso, não precisa de mais e mais letalidade, né? Hoje é aquele negócio, ele criou muitas janelas para ataque, mas ele não tem aquela velocidade, ele não tem aquela potência, aquele poder de fogo, e o saque dele é melhor do que antes, muito melhor, mas ainda falta aquele algo mais. Então assim, é um baita tenista, um jogador fantástico, é um top 10 hoje. Eu não consigo colocar hoje 10 tenistas melhores do que o de Minaur, mas
é aquele negócio, ainda falta um pouquinho mais, né? Talvez melhorar detalhes do seu jogo para que num todo ele consiga convergir em algo que o permita ir mais longe nos grandes torneios, peitar os principais, né? Porque no final é isso, ele dá trabalho, mas não consegue fazer o serviço completo, né? Ele vai enfrentar o Alcaraz como enfrentou lá em Barcelona, em Roterdã, ele dá trabalho, o Alcaraz não ganha passeando. Também o Alcaraz ele consegue a vitória no final. Então, assim, o De Minaur tá aí, né? Tá ali, tá próximo, mas ainda falta aqueles detalhes para nivelar esse jogo. Acredito que ele evolui muito, né? Nessa temporada talvez nem tanto, mas foi um jogo muito bom, né? Eu acho que ele devolveu o saque de maneira brilhante, ele se movimentou de maneira brilhante, mas na hora ali falta aquele poder de fogo extra, né? E o Djokovic é aquele negócio, mostrou muita força mental para continuar no jogo quando o australiano estava jogando melhor, de saber sofrer, e aí no momento certo, quando ele tomou o controle do jogo ali no finalzinho, né, talvez assim, falei, não controlou o De Minaur no momento, só no finalzinho do jogo, acho que ele, quando ele sentiu o melhor momento, ele partiu para cima e conseguiu fechar esse jogo com classe ali. Então é isso, né, 1-6, 6-4, 6-4, 6-4, né, Djokovic ainda brincou, né, que toda vez que o Federer estava vendo o jogo dele ali nas tribunas, ele perdia, então ele quebrou o curso, né, o Federer hoje lá, na arquibancada de Wimbledon, prestigiando um bom tênis de alta qualidade. E eu não entendi gente que falou que o jogo foi de má qualidade. Ah, porque as trocas eram longas, às vezes mais decididas, mais vezes erros não forçados. Ah, um jogo de nível diferente, né? Tipo, a característica é diferente, mas eu achei o jogo de altíssima qualidade. A habilidade dos dois para se defender, contra-atacar, eu acho espetacular. Teve passadas maravilhosas, movimentação, inteligência. Eu gostei do jogo, acho que foi um jogo muito bom de tênis. E o Djokovic agora enfrenta o Flávio Cobolli, que é um cara que tem mais poder de fogo que o De Minaur. Eu acho que isso ele tem, né? Eu acho que ele acelera mais o jogo. Mas, por outro lado, eu acho que ele não tem a mesma qualidade para se defender, contra-atacar. Eu acho que o De Minaur é um tenista melhor. Mas aí é aquele negócio. Cada jogo é a sua história. Vamos ver o que o Djokovic faz contra o Cobolli. Mas tá aí, quartas de final, tá 3 vitórias de ganhar o Wimbledon pela 8ª vez. Se vai conseguir ou não, é outra história. A tendência é ficar mais difícil. Semifinal pode ser o Djokovic, pode ser o Sinner, pode ser o Shelton, nunca se sabe. E na final pode ser o Fritz, pode ser o Alcaraz. Se for o Fritz, o Djokovic comemora pelo histórico, mas é aquele negócio, pode ser o Alcaraz e o histórico em Wimbledon não tem sido tão legal. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.